Na aula passada, a gente estava falando sobre um dos fundamentos que são prioridades na nossa vida, que é a gente conhecer o Pai, né? Hoje a gente quer falar sobre uma dessas outras prioridades, que é a gente conhecer o Filho e aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia diz que ele é a pedra angular. Isso aqui é muito interessante a gente entender sobre isso. A pedra angular era uma pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada para ser a primeira pedra a ser colocada. E como ela era colocada, e era uma pedra de esquina, ela dava toda a direção para aquela construção. Jesus Cristo tem que ser a pedra fundamental da nossa adoração. Nós temos a adoração e nós entendemos isso, que Jesus explica isso em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas qual é a pedra fundamental dessa nossa adoração? Tem que ser Jesus. Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental dessa construção chamada adoração. E quando a gente está falando sobre a pedra angular, a gente está falando de prioridade. Se essa pedra não estiver ali ajustada, toda a construção fica comprometida. A construção pode sair errada por um ângulo, pode sair torta por um outro ângulo. Nós precisamos constantemente rever se a pedra angular está ali no lugar. É constantemente rever se Jesus Cristo está sentado no trono do nosso coração, por exemplo. E a minha chamada para você hoje é com que a gente veja, através dessa aula, nos vídeos que a gente vai ter, se Jesus é realmente a pedra angular da nossa vida. Né? A palavra prioridade, por exemplo, vem do latim prior, e prior significa aquele que está mais à frente. Uau, isso aqui é maravilhoso. Jesus tem que estar na frente, tem que ser o primeiro, tem que ser o fundamento, tem que ser o básico do básico do básico do básico. Na nossa vida de adoração tem que ser Jesus. O apóstolo Paulo fala isso, o que eu quero é conhecer Jesus, não importa mais nada a não ser Jesus. E ele ressuscitado, o poder da sua ressurreição. Porque Paulo tinha Jesus como uma pedra angular. Portanto, dar prioridade é colocar algo antes de todas as outras coisas. É estar em primeiro lugar. É estar acima, é ser superior em ranking. Então, gente, dizer que Cristo é a prioridade da adoração é dizer que ele merece a nossa atenção antes de qualquer alternativa concorrente. Nós apresentamos o Pai, mas ao apresentar o Pai, nós queremos dizer que João capítulo 14, verso 6 diz, respondendo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É interessante a gente apresentar o Pai primeiro, porque Jesus está sempre apresentando o Pai. E o Pai, poderíamos dizer assim, é o objetivo. É como se ao iniciar esse curso eu falei para você, olha, esse é o nosso objetivo. E a gente vai aprender como chegar até lá. O objetivo é o Pai. Mas como é que a gente chega até lá? Através de Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus, como diz Thomas Merton, é a nossa santidade e caminho para o Pai. Então a adoração do Novo Testamento, ela tem algo essencial, que a adoração do Antigo Testamento não tinha. Por mais que a gente pudesse ver padrões, e a gente entende alguns padrões do Velho Testamento, a adoração do Novo Testamento ela é totalmente cristocêntrica. Você entende isso? Você entende que Davi tinha certa revelação de Cristo, que Abraão teve certa revelação de Cristo. Ele viu o dia que Moisés teve certa revelação de Cristo. Mas hoje nós temos essa revelação por completo. Nós podemos ter essa revelação por completo por causa do Espírito de Cristo. Aleluia! Eu e você então entendemos que o nosso único acesso à presença do Pai é Jesus. Não existe outro acesso. Hebreus capítulo 10. E nesses nossos vídeos, a gente vai ver muito Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 19
até o verso 22. Diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você já entendeu que é através de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos ler o 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia! Então o escritor de Hebreus aqui nos encoraja a gente entender que essa pedra angular, esse único acesso que nós temos, é Jesus. David Patterson, no seu livro Engaging with God, ele diz o seguinte: fundamentalmente, então, chegar-se a Deus significa crer no Evangelho e fazer uma apropriação pessoal da salvação. D.A. Carson compartilha alguns pensamentos que podem ajudar nesse tópico. Ele comenta sobre o pensamento da adoração que nos leva à presença de Deus. Veja isso. Objetivamente, o que nos leva à presença de Deus é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Se dermos a nossa adoração algo desse poder, não irá demorar muito pensarmos de tal adoração como sendo de grande mérito, ou eficaz, ou algo parecido. A verdade que tal expressão esconde é que quando nos ajuntamos e adentramos em atividades de adoração corporativa ou coletiva, incluindo não somente oração e louvor, mas a Santa Ceia, e atentamente ouvirmos a palavra, nós encorajamos outros, nós edificamos uns aos outros e geralmente nos sentimos encorajados e edificados. Como resultado, nós somos renovados na nossa percepção do amor e verdade de Deus e somos encorajados a responder com adoração e ação. O que D.A. Carson está falando? Que nós não podemos nem mesmo dar a nossa adoração esse poder de dizer: ah não, é quando eu adoro que eu entro na presença de Deus. Não, a única coisa que nós entendemos que nos coloca na presença de Deus é o sangue de Jesus. Não é a sua adoração. A sua adoração é uma resposta. E eu e você adoramos porque nós estamos na presença de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei se você está vendo esse vídeo, se você é líder de música, ou se você já cantou alguma música desse sentido, mas parece que a gente canta e a gente não percebe a falta de entendimento teológico que nós estamos cantando. Quando nós cantamos: ah, quando eu entro na presença de Deus. Mas espera aí, o que você está fazendo fora dela? Porque não é a sua adoração que te bota na presença de Deus. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E o Espírito Santo é Deus, portanto, você está na presença de Deus. E o que fez, o que habilitou o Espírito Santo a morar dentro de você, senão a obra de Jesus? Então, a obra de Jesus, o sangue de Jesus, é o que habilita o Espírito Santo a vir morar dentro de nós. E é a única coisa que nos coloca na presença de Deus, é o sangue de Jesus. Portanto, se você é uma nova criatura, você está na presença de Deus. Estando na presença de Deus agora, responda. Seja livre para responder. Mas a nossa consciência é que Cristo é o único acesso à presença de Deus. E é isso que nós temos que ter certo no nosso coração. Que Cristo deve ser a peça central na igreja e não a nossa adoração. A nossa adoração é a nossa resposta. Ela é resposta a algo que Jesus fez. Ela é resposta a algo que o Espírito Santo está fazendo. Ela é resposta a algo que o Pai iniciou. Mas Cristo é a pedra central. Efésios capítulo 2. Vamos lá, Efésios capítulo 2. Verso 19 até o verso 22 diz: agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. É para você e para mim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo
Cristo Jesus, aleluia, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós estamos crescendo com a consciência de que Jesus Cristo é o fundamento. Nós estamos crescendo como santuário, aleluia. Eu e você somos santuário de Deus. E ele diz aqui, nós estamos crescendo todo o edifício. Veja, ele fala do santuário, ele fala do edifício. O santuário é aquela parte sagrada. Então você tem todo o edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, eu e você, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, aleluia. Essa é a consciência que nós temos. Tudo que Deus está fazendo no nosso espírito está sendo feito com base na obra de Jesus, com base naquilo que Jesus fez por nós. Cristo é a peça central. Número 2, Cristo é o fundamento da nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 3. Oh, glória, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 3. Você não se alegra com isso aí, não? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestará, se tornará a obra de cada um. Pois o dia a mostrará, falando do dia do Senhor, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Que fundamento é esse? Cristo Jesus. Veja, o nosso fundamento não é nem mesmo a nossa adoração. O nosso fundamento é Cristo. Aleluia. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Por quê? Por causa daquele que habita dentro de nós. E o Espírito Santo só pode habitar dentro de nós por causa do fundamento que foi feito através da obra de Jesus. Aleluia! Ele é o nosso acesso. Cristo é o nosso acesso. No nosso próximo vídeo, a gente vai entender um pouquinho mais esse acesso através do sangue de Jesus, tá bom? Deus te abençoe.